Como resolver oídio na cultura do trigo? Esse fungicida aqui, o tal do tebuconazol, está presente na maioria dos manejos e recomendações para controle de oídio do trigo que eu vejo por aí. E é exatamente por isso que tantas lavouras não respondem como deveriam. Afinal, o tebuconazol é um produto antigo, genérico, e que o oídio de trigo, que tem uma variabilidade genética maior do que a ferrugem de trigo, tem uma resistência, uma perda de sensibilidade a esse tipo de fungicida já há muitos anos. Fora isso, nós temos o tebuconazol em diferentes marcas e muitas fontes genéricas. Tem alguns genéricos que realmente são baratos porque são menos eficientes. É o mesmo ativo, mas falta alguma coisa na formulação que não entrega o mesmo resultado do que uma formulação de tebuconazol original. Eu sei, parece loucura, porque até os mais experientes e antigos agrônomos fazem isso achando que estão protegendo. Ainda alguns recomendam, aplique mais cedo, seja preventivo, que vai dar certo. Mas é um ativo de baixa eficiência. Mesmo preventivo, não é o melhor investimento. E a diferença de preço não compensa a diferença de desempenho, que consequentemente pode comprometer mais ainda do teu resultado de lucratividade. E na prática, o campo mostra exatamente o contrário. Eu vou te provar que esse método que todo mundo usa não só desperdiça dinheiro, mas como compromete muito a tua produtividade de trigo. Se você planta trigo ou conhece alguém que planta trigo, você precisa ver isso. O oídio em trigo é uma doença biotrófica. Ele predominantemente sobrevive e se multiplica apenas em plantas vivas. Só que o oídio, ele tem uma variabilidade genética muito maior do que a ferrugem do trigo. E a gente entende que ferrugem de trigo tem resistência, que alguns fungicidas não funcionam para ela, que são usados há mais tempo, são mais antigos. Só que no oídio de trigo, isso é muito mais antigo ainda. O trigo, em alguns cenários do oídio, já tem resultados e artigos científicos publicados mostrando a resistência do oídio a alguns triazóis no ano de 98, 2004, 2007, ou seja, mais de 20 anos atrás. Então cuidado com essas proposições, porque a sensibilidade do oídio a diferentes ativos, ela flutua de ano para ano. Se você lembrar, 5, 7 anos atrás, o principal fator de controle de oídio em trigo era a morfolina. Hoje não é mais a morfolina, hoje é o tetraconazol. É outro ativo de mesmo mecanismo de ação ou parecido, que é o inibidor de esteróis. Então você usar só tetraconazol hoje está resolvendo, mas também é arriscado, pois ele vai se adaptar a isso ao longo dos anos pela intensidade de uso. O segredo do manejo do oídio é especialmente você entender qual as misturas têm maior sinergia no controle. E basicamente hoje são 3 ou 4 ativos que misturados em doses menores entregam alta sinergia com uma grande entrega de manejo e deficiência de controle, que é o tetraconazol, propiconazol, ciproconazol, tebuconazol, desde que boa de qualidade, misturado a um tetraconazol, fempropimorf, fempropidin. A lista é grande. Como é que você vai entender de fato qual eu uso para qual cenário? Isso que torna complexo e aprofunda muito mais as indicações de manejo. Então, resumindo, o segredo é qual? É bem cedo você começar num trigo quando está no início do perfilhamento. É isso mesmo. Em alguns casos, você vai aplicar o fungicida para o oídio antes mesmo do herbicida. E você deve observar que se você andar muito na lavoura e procurar, você vai encontrar alguns traços de oídio. Baixa incidência, muito pouco oídio. Mas esse oídio que você acha que é muito pouco numa planta de trigo muito pequena, em menos de 10 dias pode tornar o manejo dele muito caro. O que eu quero que vocês entendam quando eu falo que o manejo é caro, é quando você já tem bastante doença, mesmo num trigo pequeno, e você vai precisar de doses maiores do produto para ter o mesmo efeito de controle. Porque pensa comigo, a conta é simples. Se eu vou na minha lavoura de trigo e eu tenho 100 indivíduos de oídio, vamos supor R$100 de oídio, e eu vou aplicar lá 100 indivíduos de tetraconazol, R$100 de tetraconazol, se eu aplicar os 100 de tetra contra 100 de oídio, sobra quanto para me dar residual? Nada. Então dentro dos 15 dias eu não tenho proteção para novas infecções que podem estar vindo pelo favorecimento do clima. Agora, se eu aplicar os 100 de tetraconazol num trigo sem ninguém de fungo, só com 2 funguinhos lá, sobra quanto? Sobra 98 do residual. Eu tenho meus 15, 20 dias de proteção duradoura, entenderam? Quanto mais oídio tem, mais eu comprometo o residual. Eu vou controlar, mas eu não vou ter residual, e a ressurgência da doença se torna mais agressiva e mais breve, o que consequentemente eu chego lá no espigamento do meu trigo, um trigo com 80, 70, 80 dias de emergência, com oídio no bacheiro. E aí, nesse ponto que vem uma consequência muito complicada. O pessoal quer fazer misturas muito fortes ou muito difíceis na folha bandeira. Lembre sempre, com o trigo espigado, mais de 70% da tua aplicação vai pegar na folha bandeira, onde não tem oídio. Aí você mistura muita coisa louca ali para controlar aquele oídio que tá lá embaixo, e o que você consegue é atingir a folha bandeira e dar um afito nela, queimar a folha bandeira e ter até uma incidência de bacteriose, perdendo a folha bandeira e ter uma perda expressiva de produtividade. E o lá embaixo, que você queria segurar aquele oídio que você errou no começo, você não vai controlar igual. Ou seja, você vai gastar muito para estragar com o teu trigo. Cuidado com isso. Quem capricha no oídio muitas vezes pode perder para bacteriose. Oídio, de novo, enfatizo para vocês aqui. Aprendam isso. Aplique bem cedo. Use
misturas boas. Por exemplo, 200 ml por hectare de eminente com 300 ml de tilt já dá um controle fantástico nessas doses baixas mesmo. Agora, se você entrar atrasado com o trigo grande, fechando entre linha e já com muito oídio, você não consegue ter a mesma eficiência de controle nem mesmo usando meio litro de eminente e 1 litro por hectare de tilt, que isso aí vai dar basicamente o dobro ou o triplo até da dose desses ativos. Lembrem desse recado: quer ser econômico, rentável e eficiente no controle de oídio, entre cedo e não se importe com o número de dias. Faça no início do perfilhamento, início do alongamento, folha bandeira e flor, e você vai ter um bom manejo de trigo. E o oídio se resume a essas duas primeiras entradas: início do perfilhamento e início do alongamento, que é quando a planta começa a formar os nós do como principal. E tem mais uma dica: existem tratamentos de sementes que te ajudam muito no controle de oídio com residual de porta aérea. O mais antigo e conhecido deles é o triadimenol. Nas doses recomendadas, dá uma ótima proteção inicial e você já sai de líder nessa tua primeira entrada para aplicação de oídio com produtos em dose baixa. E o outro mais moderno e recentemente lançado é o Fluxaperoxide para tratamento de sementes de trigo, que além de dar um pega na mancha no trigo sobre trigo, te dá um residual de quase 30 dias para o oídio no início. Então aquelas safras complexas, complicadas, que o início do inverno, mês de agosto e julho principalmente, é quente e seco, que o oídio acelera muito, e você sabe que você plantou uma cultivar muito suscetível ao oídio, por exemplo, o Calibre, o Audaz, o OR Feroz, cultivares que são sensíveis, o TS é uma forma de você já largar desde a emergência com proteção, facilitando todo o teu manejo e garantindo que o dinheiro que você vai investir de fungicida naquela área vai te dar um bom retorno em lucro e em eficiência de controle. Então pare de manejar errado, pare de apagar incêndio e ganhe dinheiro com trigo, pois não é difícil e é barato. Agora que a gente resolveu com uma certa simplicidade e objetividade o manejo do trigo, dá uma olhada no vídeo que aparece do teu lado para você entender um pouco mais de como a gente fazia as mesmas estratégias de gastar menos e colher mais com alto lucro do manejo de doenças para a cultura do milho, que também tá legal para você assistir aqui.